Introdução. Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Alimento para a Alma. Hoje, vamos estudar Provérbios 28, um capítulo repleto de ensinamentos sobre justiça, honestidade, humildade e temor ao Senhor. Neste capítulo, vemos um forte contraste entre os justos e os perversos, entre os humildes e os orgulhosos, e entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que seguem seus próprios caminhos. Cada versículo traz uma lição valiosa para aplicarmos em nossa vida diária, ajudando-nos a crescer na fé e na sabedoria. Explicação detalhada versículo por versículo. Versículo 1. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. O pecado traz medo e insegurança. Aqueles que vivem em desobediência temem as consequências de seus atos, mesmo quando ninguém os está perseguindo. Já os justos têm confiança em Deus e são corajosos diante dos desafios. Versículo 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por meio de um homem sábio e prudente a sua estabilidade será prolongada. A corrupção e o pecado trazem instabilidade a uma nação, resultando em governantes desonestos e instáveis. No entanto, um líder sábio e justo pode trazer ordem e paz. Versículo 3. O homem pobre que oprime os fracos é como a chuva impetuosa que destrói tudo. Uma pessoa pobre que oprime outros necessitados age com crueldade, pois deveria compreender a dor do sofrimento. Essa atitude é devastadora, assim como uma tempestade que destrói tudo ao seu redor. Versículo 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei lutam contra eles. Quem despreza os mandamentos de Deus acaba provando o pecado e a injustiça. Porém, aqueles que amam a palavra de Deus sempre se posicionam contra o mal. Versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Os ímpios vivem na ignorância espiritual, pois não possuem discernimento. Mas aqueles que buscam a Deus recebem sabedoria para compreender a verdade. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos ainda que seja rico. A honestidade e o caráter valem mais do que qualquer riqueza. É melhor ser pobre e justo do que rico e corrupto. Versículo 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro de glutões envergonha seu pai. O filho que obedece a Deus demonstra sabedoria e honra sua família. Já aquele que se entrega aos prazeres descontrolados envergonha seus pais. Versículo 8. O que aumenta os seus bens com juros altos e com lucros injustos ajunta-os para aquele que se compadece dos pobres. Deus não se agrada de riquezas adquiridas de forma desonesta. No final, essas riquezas acabam sendo usadas para beneficiar os necessitados. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus não ouve as orações daqueles que desprezam sua palavra e vivem no pecado. Versículo 10. O que desvia os retos para o mau caminho cairá ele mesmo na cova que fez, mas os retos herdarão o bem. Quem engana os justos e os leva ao erro sofrerá as consequências. Deus protege aqueles que andam na retidão. Versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. A arrogância do rico pode cegá-lo, mas uma pessoa humilde e sábia consegue enxergar a realidade e julgar corretamente. Versículo 12. Quando os justos se alegram, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. A justiça traz alegria para todos, mas quando os perversos estão no poder, o povo sofre. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O arrependimento verdadeiro traz perdão e restauração. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que teme continuamente, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Quem teme ao Senhor vive com prudência e é abençoado, mas aquele que se torna insensível ao pecado sofrerá as consequências. Versículo 15. Leão rugidor e urso faminto é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Governantes perversos exploram e oprimem o povo, trazendo sofrimento. Versículo 16. O príncipe falto de entendimento multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Líderes gananciosos e sem sabedoria governam de forma cruel e corrupta. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Este versículo fala sobre a culpa do assassino. Ele viverá atormentado e, no final, encontrará a destruição. Versículo 18. O que anda em sinceridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Mas o perverso, que escolhe caminhos tortuosos e enganosos,
sofrerá as consequências de seus atos e cairá em ruína. Versículo 19. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. Esse versículo nos ensina o valor da dedicação e do esforço diário. Versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Deus recompensa a fidelidade e a honestidade com bênçãos. Versículo 21. Ter respeito a pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. A parcialidade e a injustiça corrompem o julgamento. Versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. A verdadeira prosperidade vem de Deus e não do desejo desenfreado por dinheiro. Versículo 23. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem nos repreende com amor nos ajuda a crescer, enquanto os bajuladores nos levam ao erro. Versículo 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Quem faz isso se torna semelhante aos destruidores e corruptos, desonrando a família e os valores de Deus. Versículo 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Em contrapartida, aqueles que confiam em Deus e se submetem à sua vontade encontram paz e prosperidade. Versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. A sabedoria está em depender do Senhor e de sua palavra para tomar decisões. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Deus abençoa aqueles que ajudam os necessitados. Versículo 28. Quando os ímpios se levantam, os homens se escondem, mas, quando perecem, os justos se multiplicam. Quando os perversos estão no poder, há opressão e medo. Mas quando eles caem, a justiça floresce e o povo vive em liberdade e paz. Você tem escolhido viver com integridade? Tem buscado sabedoria e justiça em sua vida diária? Hoje é o momento de refletir e alinhar nossa vida com os princípios divinos. Oração forte. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a viver com sabedoria e retidão. Livra-nos da arrogância, da injustiça e do caminho dos ímpios. Ensina-nos a confiar em Ti e a buscar a verdade todos os dias. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Agradecimento final. Se você foi abençoado por esta mensagem, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal Alimento para a Alma e ative o sininho para não perder nenhum estudo bíblico.